Olá, tudo bem? Sou o Thomas e vou comentar a prova de História do Enem desse ano. Como sempre, percebemos aí uma lista grande de exercícios de História, são mais de 10 questões, a gente contabilizou aí 13 questões que poderiam ser do programa de História. E uma tendência já aí consolidada, né, uma característica que a gente observa nos últimos anos e aparece nesse ano também, de cobrar um número maior de questões da história do Brasil republicano, né? E de uma maneira geral predominam questões de história do Brasil. É uma prova exigente em relação à leitura de textos, enunciados, domínio de vocabulário. O aluno, para se sair bem nessa prova, tem que ser um aluno com hábito de leitura, né? Saber distinguir conceitos e assim por diante, além, claro, do domínio das ferramentas fundamentais do estudo de história, tempo, espaço e assim por diante. Chama também a atenção o fato de encontrarmos algumas questões que exigiram conhecimento um pouco mais específico, né? Como, por exemplo, aspectos do regime segregacionista na África do Sul, conhecido como Apartheid, ou então a Operação Condor, que corresponde aí a um esquema de cooperação entre os regimes militares dos países do Cone Sul, né? Além disso, chama também a atenção nessa prova o tema da África. Isso também, nos últimos anos, é uma característica marcante da prova do Enem. E a África, na prova de História, aparece realmente em diversos momentos, em diversas partes do programa. Tivemos uma questão, por exemplo, de Brasil colonial, mencionando a origem africana, as relações com o continente africano. E tivemos, como eu já comentei, uma questão sobre a África do Sul no século XX, né? No caso, o aluno tem que identificar ali o chamado Apartheid. Uma outra coisa que parece que se consolidou na prova do Enem, uma característica consolidada dessa prova do Enem, é comparar períodos autoritários politicamente, ditaduras, experiências autoritárias, com períodos de redemocratização do Brasil, né? Então, aparecem questões da Era Vargas, mais especificamente o Estado Novo, aparecem questões sobre o regime militar, mas aí também temos questões da Nova República ou do Brasil República pós-Segunda Guerra Mundial. Então, essa preocupação na prova de História e identificar situações mais democráticas e situações mais autoritárias, né? De uma maneira geral, uma prova muito bem elaborada, quase metade das questões de história, um nível alto de dificuldade, não por problemas de elaboração, mas pela exigência mesmo de leitura, de atenção, de vocabulário, mas também algumas questões aí consideradas básicas, alguns temas clássicos do programa de História, como, por exemplo, as rebeliões no Brasil do período colonial. Sem dúvida nenhuma, um aluno estudioso, bem preparado, treinado com a leitura, aproveitou ao máximo e deve ter uma pontuação muito boa na prova de História. É o que a gente deseja aí também para você. Um grande abraço, até a próxima.